Olá, este é o Dr. Todd Grande. A pergunta de hoje é: posso analisar o desastre do submersível Titan OceanGate de 2023? Lembre-se, não estou diagnosticando você por este vídeo, apenas especulando sobre o que poderia estar acontecendo nessa situação. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e considere apoiar-me no Patreon. Colocarei o link para o Patreon na descrição deste vídeo. Primeiro, analisarei o contexto do caso, passarei para a linha do tempo do incidente e, então, oferecerei minha análise. Uma empresa chamada OceanGate realizou expedições para visitar o local de descanso final do transatlântico britânico da classe olímpica Royal Mail Ship Titanic. Este navio estava em sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, para Nova York, quando atingiu um iceberg no Atlântico Norte em 14 de abril de 1912 às 23h40. O navio afundou em 15 de abril, às 2h20 da manhã. Mais de 1.500 pessoas morreram, em parte porque o navio não tinha botes salva-vidas suficientes e os disponíveis foram subutilizados. Havia espaço para quase 500 pessoas a mais nos botes salva-vidas quando o navio afundou. Na época do naufrágio, não havia tecnologia para alcançar os destroços. Mesmo quando se tornou disponível, ninguém sabia exatamente onde o Titanic havia repousado. Em 1985, os destroços do navio foram descobertos a cerca de 400 milhas náuticas da costa de Newfoundland. Está no fundo do oceano a uma profundidade de cerca de 12.500 pés. O naufrágio do Titanic é um desastre que se destaca como um testemunho dos perigos da arrogância. Ao mesmo tempo, capturou a imaginação de muitas pessoas, o que pode explicar por que a OceanGate realizou expedições ao condenado transatlântico. Para alcançar a profundidade do Titanic, a OceanGate usou um submersível chamado Titan. Os nomes de ambos os navios foram derivados dos titãs da mitologia grega. Esta é a geração de deuses que precedeu os olímpicos. Eles eram os deuses do submundo. Ao contrário do Titanic, Titan era um pequeno navio. Tinha 22 pés de comprimento e pesava 23.000 libras. Foi projetado para alcançar uma profundidade de 13.000 pés. O submersível era controlado com um controle de jogo Logitech modificado. O Titan sempre era transportado em outro navio, que monitorava e apoiava todas as suas atividades. Não era um submarino que poderia sair do porto e chegar a um destino por si só, mas sim um submersível que dependia de um navio de apoio. O Titan tinha espaço para 5 tripulantes, um piloto, um guia turístico e 3 passageiros pagantes. Esses passageiros, que a OceanGate chamava de especialistas de missão, pagariam $250 mil para participar da expedição. Eles deveriam ter chamado eles de especialistas em financiamento. As missões para ver o Titanic duravam cerca de 8 horas. A tripulação foi parafusada pelo lado de fora no navio de apoio. Não havia como escapar sem retornar àquele navio. Antes da viagem, os passageiros precisavam assinar um termo de responsabilidade, confirmando ciência dos perigos. Titan era uma embarcação experimental não aprovada ou certificada por órgãos reguladores. Participar da viagem poderia resultar em lesão física, incapacidade, trauma emocional ou morte. A palavra morte apareceu 3 vezes na primeira página do termo de isenção. Passemos agora para a cronologia do incidente. A primeira expedição da OceanGate para o ano de 2023 começou em 16 de junho, quando o quebra-gelo de pesquisa Polar Prince partiu de St. John's, Newfoundland. O Titan foi transportado por este navio. O Polar Prince chegou ao local do mergulho em 17 de junho e a operação começou no dia seguinte. 5 pessoas estavam a bordo do Titan: um empresário britânico de 58 anos, um ex-comandante da Marinha Francesa de 77 anos, um empresário britânico-paquistanês de 48 anos, seu filho de 19 anos e o piloto de 61 anos, Stockton Rush, que era o diretor executivo e fundador da OceanGate. O 9H, com os passageiros tendo 96 horas de ar respirável no submersível. A cada 15 minutos, o Titan se comunicava com impressões polares, mas a comunicação parou depois das 11h47 da manhã. O navio deveria ressurgir às 6h10 da tarde, mas não conseguiu fazer isso. Um grande esforço de busca e resgate foi lançado,
incluindo recursos da Marinha e Guarda Costeira dos Estados Unidos da América Guarda Nacional Aérea dos Estados Unidos da América Guarda Costeira Canadense e Força Aérea Real Canadense. Por mais impressionantes que sejam esses consideráveis recursos, a busca é incrivelmente assustadora por muitos motivos, incluindo a profundidade, as condições climáticas, a temperatura da água e o fato de que o sistema de posicionamento global não funciona debaixo d'água. Os pesquisadores desconhecem se o Titan está no fundo do oceano ou mais próximo da superfície. Na data deste vídeo, o Titan não havia sido encontrado. Equipamentos de sonar detectaram algum ruído subaquático, que foi erroneamente relatado como batidas pela mídia, mas não estava claro de onde o som vinha. Parece provável que o ruído não estava relacionado ao Titan. Aqui estão meus pensamentos sobre algumas áreas que se destacaram para mim neste caso. Item número 1. Quais são as possibilidades no que diz respeito ao destino de Titan? Essencialmente, 4 coisas poderiam ter ocorrido. Implosão catastrófica, incêndio, o navio se perdeu no mar, talvez até na superfície, ou está preso dentro ou no Titanic, como se houvesse um emaranhado. O submersível poderia ter ficado preso por vários detritos, como fio, cabo ou metal torcido. Se eu tivesse que adivinhar, diria que uma implosão catastrófica foi a mais provável. Ou seja, a carcaça de pressão falhou e a água entrou rapidamente no navio. Esse evento não seria sobrevivível. A tripulação do submersível teria morrido instantaneamente. Isso explicaria a ausência de pedidos de socorro. Muitos outros tipos de falhas ainda permitiriam que a tripulação se comunicasse, mas uma implosão não. O navio possuía diversos sistemas de backup que o trariam de volta à superfície. Essa falha também poderia explicar por que nenhum desses sistemas foi ativado, incluindo o sistema passivo. Sacos de areia estavam conectados ao navio por ganchos solúveis em água após algumas horas. Isso ocorreria independente do estado de consciência da tripulação. Com uma implosão, o sistema não funcionaria porque o navio não teria mais flutuabilidade. Item número 2. Quero oferecer alguma perspectiva sobre quão perigoso é o oceano a uma profundidade de 12.500 pés. A pressão pode ser medida em unidades como atmosfera e libras por polegada quadrada. Uma atmosfera é igual a 14,7 libras por polegada quadrada. Esta é a pressão na superfície da água com a qual lidamos diariamente. Para cada 33 pés de profundidade em água salgada, uma atmosfera é adicionada. Dito de outra forma, cada pé de profundidade adiciona 0,445 libras por polegada quadrada de pressão. A 12.500 pés de profundidade, Titan estava exposto a cerca de 375 atmosferas, ou 5.500 libras por polegada quadrada de pressão. Uma pequena falha mecânica nesses níveis de pressão poderia resultar em desastre. Item número 3. Preocupações sobre a segurança de Titan foram expressas já em 2018. OceanGate recebeu reclamações alegando sua falta de supervisão e aderência às diretrizes de segurança aceitas pela indústria. Um ex-funcionário alegou ter sido demitido por questionar a adequação dos testes no casco de fibra de carbono da empresa. OceanGate operava o Titan em águas internacionais. Pode-se dizer que eles estavam em uma zona cinzenta legal quanto à aplicação das regras de segurança. Stockton Rush, que novamente é o diretor executivo da OceanGate e o piloto do Titan, argumentou que o compartimento de pressão do Titan era seguro. O tubo de fibra de carbono foi testado com cuidado. Stockton afirmou que, desde que o compartimento de pressão não falhasse, mesmo com outras falhas, o submersível permaneceria seguro. Ele disse que nem sequer houve uma lesão grave, muito menos fatalidade. Stockton criticou as normas de segurança para submersíveis, alegando que elas sufocavam a inovação. Ele afirmou falsamente que as pessoas a bordo do Titan eram as 5 pessoas mais seguras do planeta. É quase como se ele estivesse dizendo que o Titan era inafundável, uma afirmação ecoada do passado quando as pessoas se gabavam sobre o Royal Mail Ship Titanic. É provável que Stockton tenha mudado de opinião. Item número 4.
O caso do Titan gerou muita atenção e opiniões divididas sobre a conduta dos passageiros. Tipo, se algumas pessoas sentem pena deles e outras não. Quanto ao interesse, acho que este caso é intrigante porque envolve um mistério, uma missão de resgate e 5 pessoas extremamente ricas que correram um risco desnecessário. Na verdade, apenas pessoas ricas poderiam se dar ao luxo de correr esse risco específico, intensificando a sensação de que assumiram seus riscos voluntariamente. Eles entenderam no que estavam se metendo. Devido às suas ações, muitos outros corajosos pesquisadores arriscam suas vidas para encontrá-los. Eles estão se envolvendo em uma operação de resgate tecnicamente complexa e perigosa, que normalmente envolveria meses de preparação. Algumas pessoas questionaram se as 5 pessoas em Titan deveriam ter permissão para colocar em risco todas essas vidas inocentes. Na minha opinião, as autoridades deveriam tentar multar os passageiros em Titan, mas creio que esse tipo de mergulho perigoso precisa ser melhor regulamentado daqui para frente. As pessoas não devem continuar se expondo a situações que exijam resgates arriscados. Além disso, deve haver alguma maneira para a tripulação sair dos submersíveis no futuro. É ridículo que eles sejam parafusados por fora. Compreendo que seja mais barato do que incorporar uma escotilha, mas algumas medidas de segurança jamais devem ser cortadas. Acho que grande parte da culpa por esse desastre recai sobre a OceanGate. Os clientes pagantes podem ter acreditado que a viagem era segura, mesmo com a palavra morte aparecendo 3 vezes na primeira página do termo de isenção. Ninguém lê as letras miúdas dos contratos mesmo. Item número 5. O caso de Titan aborda vários tópicos existenciais, incluindo a atitude que as pessoas têm em relação ao risco. Já existem pessoas defendendo este tipo de expedição, basicamente dizendo algo como: se uma pessoa não quer risco, ela não deveria sair da cama. Curiosamente, permanecer na cama apresentaria um risco considerável. A atividade é necessária para a saúde, mas eu entendo o ponto que eles estão tentando fazer. Defensores de Titan dizem que a vida tem riscos inerentes e é crucial ter certo entusiasmo. Alguém tem que estar na ponta da lança no que diz respeito à descoberta científica e ao avanço tecnológico. Os inovadores devem correr riscos. Os detratores do Titan argumentaram que a equipe do Titan não está avançando a ciência ou a tecnologia de maneira alguma. Eles estavam simplesmente lá como uma aventura. Eles queriam contar para a família e amigos que viram o Titanic pessoalmente. O risco não era apenas desnecessário, era imprudente. Os passageiros focaram tão intensamente no que queriam que esqueceram ou não se importaram com o que poderiam perder. Na minha opinião, é bom correr riscos para se divertir, mas esses riscos devem ser gerenciados. Item número 6. No improvável caso de a tripulação encontrar um desastre que os deixasse vivos e conscientes por um tempo, como ficar presos dentro ou em cima do Titanic, o que eles teriam passado em termos de saúde mental? Para este item, vou presumir que os homens não sobreviveram no final. Este é um tópico que assusta algumas pessoas. Por exemplo, aqueles com claustrofobia falaram sobre como esse caso ativa esse medo. Isso causa claustrofobia vicária. Eu acho que este é um cenário aterrorizante para qualquer um. Há diversas teorias sobre o ocorrido. Os homens entraram em pânico, atacando uns aos outros, perdendo o controle, chorando ou tentando sair do submarino. Eu me surpreenderia se qualquer uma dessas coisas acontecesse no começo. Esses homens, com a possível exceção do de 19 anos, provavelmente eram buscadores de altas sensações, sem muita resposta ao pânico. Eles aprenderam a controlar suas emoções em certa medida. Imagino que eles se mantiveram fortes e mostraram uma boa face para o jovem de 19 anos, que provavelmente estava aterrorizado, buscando tranquilidade nos homens mais velhos. Eventualmente, no entanto, o pânico deve ter se instalado em todos eles. Nesse ponto, o pensamento se moveria em uma de 2 direções. Eles ou aceitaram seu destino ou criaram uma ilusão de resgate que mantiveram até o fim. De qualquer forma, teria sido uma maneira horrível de morrer, não um resultado que necessariamente poderia ser apreciado após ler uma renúncia de responsabilidade. Agora, passando para minhas considerações finais. Stockton Rush prometeu aos passageiros uma viagem inesquecível. Infelizmente, ele estava certo.
Os passageiros do Titan provavelmente compartilharam o mesmo destino que os passageiros do Titanic. O legado deles agora está unido ao legado daquele transatlântico. Na minha visão, a Ocean Gate não tomou medidas suficientes para reduzir as chances de uma tragédia. Eles pareciam estar atraindo o desastre. A arrogância do Titanic se repetiu na arrogância do Titan. Dessa forma, a OceanGate mergulhou para novas profundidades. Esses são meus pensamentos sobre o incidente do submersível Titan da OceanGate em 2023. Por favor, coloque opiniões e pensamentos nos comentários. Eles sempre criam um diálogo cativante. Espero que você tenha achado minha análise sobre este tópico informativa. Obrigado por assistir.